Fala pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos estudar o número de linhas de uma tabela verdade. Para definir o número de linhas de uma tabela verdade, nós aplicamos essa fórmula: 2, que é base, elevado a n, onde o n, que é o expoente, indica o número de proposições simples, tá bom? Então, esse n indica o número de proposições simples. Ok. Então, existe uma fórmula para definir a quantidade de linhas de uma tabela verdade. Aqui a situação é a seguinte, pessoal. Eu não preciso trabalhar a valoração lógica. Eu não preciso saber, por exemplo, se é ou não tautologia. Eu só quero saber a quantidade de linhas da tabela verdade de uma determinada proposição composta. É só aplicar a fórmula 2 elevado a n, ou seja, o 2 é a base, não varia. Quem varia é n, o expoente, tá bom? E, claro, existem alguns artifícios para você estudar, porque as bancas gostam de trazer pegadinha. E aqui o nosso foco, claro, é a banca CESP, que não fica atrás. Sempre traz pegadinhas. Vamos conferir, tá bom? Aplicação prática. O que é aplicação prática? Vamos mostrar exemplos para que vocês possam entender. Inicialmente, falaremos sobre a linguagem escrita. Pessoal, o que eu estou chamando aqui de linguagem escrita? É justamente, escrito por extenso, como os dois exemplos aqui, A e B. Observe. Letra A, Guilherme é arquiteto. E, aqui eu tenho o conectivo lógico, Vitor estuda engenharia. Aqui eu tenho a proposição 1, aqui eu tenho a proposição 2. Se eu quero saber a quantidade de linhas dessa proposição composta, eu aplico a fórmula 2 elevado a n, sendo n um número de proposições simples. Então, pessoal, observe que existem duas proposições simples. Então, em relação à quantidade de linhas, eu tenho 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, a tabela verdade dessa proposição possuirá 4 linhas. Júlio, é só isso? Sim, é só isso, mas, claro, existem pegadinhas. Daqui a pouquinho eu vou trazer todas as nuances possíveis que podem ser cobradas em uma prova, tá bom? Vamos lá, exemplo B. Se o sapo canta e o morcego dorme, então o camelo vive na China. Primeiro detalhe, pessoal, existem dois conectivos lógicos. Existe a condicional se então e existe a conjunção o e, só para que vocês possam entender. O sapo canta é a proposição 1. O morcego dorme, a proposição 2. E o camelo vive na China, a proposição 3. O primeiro detalhe, conforme eu mencionei, é justamente a relação entre os conectivos. Pessoal, não faz diferença a quantidade de conectivos. Eu posso ter 1, 2, 3 ou mais conectivos, não importa. Quem define a quantidade de linhas é a quantidade de proposições simples que compõem a proposição composta. Lembrando que uma proposição composta é justamente aquela que possui pelo menos um conectivo lógico conectando duas ou mais proposições simples. Reitero, quem define a quantidade de linhas da tabela verdade não é o número de conectivo lógico, tá bom? Não são os conectivos lógicos, é justamente a quantidade de proposições simples, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui 3 proposições. O sapo canta, 1. O morcego dorme, 2. O camelo vive na China, 3. Então, aqui, em relação à quantidade de linhas, eu vou aplicar a fórmula 2 elevado a n. Como são 3 proposições, eu tenho 2 elevado a 3. Cuidado, pessoal. 2 elevado a 3 não é 2 vezes 3, é 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, são 8 linhas na tabela verdade, tá bom? Então, o gabarito aqui são 8 linhas. O segundo detalhe é o seguinte, pessoal. O aluno não vai levar para o coração o conteúdo da proposição. Ah, Júlio, eu sei que o sapo não canta e eu sei, por exemplo, que o camelo não vive na China. Gente, aqui eu não estou pensando em valor lógico. Eu não vou trazer para o estudo do raciocínio lógico o que eu sei na vida real. Eu posso ter uma proposição em que eu falo que o elefante voa e essa proposição, conforme o contexto, ela pode ter valor lógico verdadeiro. Ainda que você saiba que o elefante não voa, porque aqui eu não olho para justamente a proposição, eu só olho para o quê? Para o contexto. Então, ainda que afirme, por exemplo, que o cachorro é verde, se no contexto for verdade, eu vou considerar que aquilo ali é verdade. Eu não vou trazer para o raciocínio lógico o que eu sei da minha vida real, tá bom? Legal. Agora vamos lá, continuando essa ideia da aplicação prática.
Vamos observar agora a linguagem proposicional, ou seja, através dos símbolos lógicos. Isso aqui, pessoal, chove em prova, é o que mais aparece, tá bom? Então, cuidado com isso aqui chove em prova. E é muito tranquilo, beleza? É muito tranquilo isso aqui. Aí, vamos lá. Só botar assim, ó, pronto. Chove em prova, beleza. Aí, vamos lá, pessoal. Olha a letra C, que é o nosso terceiro exemplo. Eu tenho aqui, ó, proposição P e proposição Q. Lembrando, pessoal, que P e Q representam proposições simples. Aqui eu tenho um conectivo lógico. A conjunção equivale ao E, tá bom? O E, na sua linguagem proposicional, é representado assim. Pessoal, eu tenho uma proposição, duas proposições, representadas por duas letras diferentes. Então, aqui eu tenho 2 elevado a n, que é 2 elevado a 2, portanto, 4 linhas. Fácil, né? Bem tranquilo. Ok. Aqui eu tenho a proposição P, eu tenho a proposição Q e eu tenho a proposição R. São três proposições distintas. 2 elevado a n, três proposições, 2 elevado a 3, a gente já sabe, 2 vezes 2 vezes 2, 8 linhas. Então, pessoal, esses dois exemplos, C e D, são os exemplos mais simples, tá? Que podem aparecer na sua prova. Isso aqui, pessoal, é o mais simples. Seria o sonho de qualquer aluno, porque isso aqui é muito fácil de resolver. Agora vamos às nuances, né? As famosas pegadinhas, conforme mencionei no início dessa aula, porque na essência esse assunto não é difícil, só que existem pegadinhas e é isso que eu quero mostrar agora. Vamos lá, pessoal. Observe a letra E. P, Q, Q. Se o aluno pensar em 2 elevado a 3, isso aqui está errado. Por que está errado, pessoal? Porque não é a quantidade de letras que define o número de linhas da tabela verdade, é a quantidade de proposições simples. Então, já vou adiantar. Se eu tenho uma proposição e ela está sendo repetida uma ou mais vezes, eu só conto uma vez, porque é a mesma proposição que está se repetindo. Então, aqui, pessoal, observe que eu tenho a proposição que está se repetindo. Então, aqui, pessoal, é a mesma coisa, eu só conto uma vez. Então, quantas proposições eu tenho aqui? Duas. P é a minha proposição 1 e Q é a minha proposição 2. Aqui está repetindo, eu não conto novamente. Então, qual o raciocínio correto, pessoal? 2 elevado a 2. Portanto, 4 linhas. Aqui é o raciocínio ok, o raciocínio correto, tá bom? Então, essa é a primeira pegadinha. Repetir uma proposição. E o que eu estou fazendo aqui, pessoal, na linguagem lógica, na linguagem proposicional, vale também para aquela linguagem escrita, a linguagem por extenso. Se eu repetir uma proposição, eu não conto novamente, tá bom? Ok. Vamos para os próximos dois exemplos. Letra F. Eu tenho aqui, ó, proposição P, proposição Q, proposição R e proposição não P. Se você fizer 2 elevado a 4, entendendo que são 4 proposições e 2 elevado a 4 é igual a 16, esse raciocínio aqui, pessoal, está errado. Porque aqui também tem pegadinha. Julio, por que está errado? Porque olha só, eu tenho a proposição P, tenho a proposição Q e tenho a proposição R. Essa proposição não P, ela é a negação de P. Então, se eu comparar aqui, ó, não P é a negação de P. E claro, P é a negação de não P. Aqui existe uma negação recíproca, beleza, pessoal? Então, quando eu tenho uma afirmação e a sua respectiva negação, eu não conto duas vezes, só conto uma, tá bom? Então, a gente aprendeu que a repetição de proposição não caracteriza uma outra. Se eu tenho uma afirmação e a sua negação, eu também não caracterizo uma outra, eu só conto uma vez, tá bom? Seria a segunda pegadinha. Então, aqui, pessoal, eu não tenho 4 proposições, eu tenho 3. São as proposições P, que é a minha proposição 1, Q, que é a minha proposição 2, e R, que é a minha proposição 3. Aqui eu não conto a proposição não P, justamente porque ela está negando P. Então, qual o raciocínio correto, pessoal? 2 elevado a 3, portanto, 8 linhas. Só cuidado, aqui é o raciocínio certo, tá bom? Só cuidado
com essa situação aqui, por exemplo. Eu tenho P, Q, não R. Aqui eu tenho 3 proposições, portanto, 8 linhas. Aqui o raciocínio está correto. Porque é o seguinte, não é a negação que faz, né, eu entender que eu não vou contar aquela proposição. Tem que aparecer a afirmação e a negação. Se as duas aparecerem, eu só conto uma vez. Agora, se aparecer uma única proposição negada, observe que aqui aparece não R, eu não tenho a sua afirmação, eu conto. Então, aqui eu tenho a proposição 1, eu tenho a proposição 2 e eu tenho a proposição 3. Portanto, 8 linhas. Tá bom, pessoal? Então, para fechar o raciocínio, a gente resolver questões da banca CESP. Como é que eu defino o número de linhas de uma tabela verdade? 2 elevado a n, sendo n o número de proposições simples. O conectivo ou os conectivos fazem diferença? Nenhuma, não fazem diferença, tá bom? Quem define é justamente a quantidade de proposições simples. Se eu tenho uma proposição e ela se repete, tanto na linguagem escrita quanto na linguagem proposicional, eu não conto 2 vezes, só conto uma. Beleza. Outro detalhe, se eu tenho uma afirmação e a sua respectiva negação, eu só conto uma vez. Legal, show. Agora, se eu só tenho uma negação, não aparece a sua afirmação, aí eu conto. E outro detalhe, pessoal, não importa a quantidade de vezes que uma negação aparece junto com a sua afirmação ou com uma proposição repetida, eu só vou contar uma vez. Eu vou até criar aqui mais um exemplo, só para que vocês possam entender o que eu estou falando. Se eu tiver isso aqui, ó, chamando de exemplo H, P e Q, se e somente se P ou R ou não Q e P ou R, eu quero saber quantas linhas tem essa tabela verdade. Não importa a quantidade de vezes. Por exemplo, observe que aqui ó, o P aparece 1, 2, 3 vezes. Eu só vou contar uma vez. Então, P é a minha proposição 1. O Q aparece aqui e a sua negação aparece aqui. Eu só conto uma vez. Então, P2 está aqui, ó, segunda proposição. O R aparece aqui e se repete aqui. Eu só conto uma vez. Então, aqui eu tenho a proposição 3. Não importa a quantidade de conectivos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso não faz diferença nenhuma. Quem define é justamente o número de proposições. Então, quantas linhas eu tenho aqui, pessoal? 2 elevado a 3, portanto, 8 linhas, ok? Então, trouxe todas as nuances possíveis, todas as pegadinhas possíveis. Agora, vamos resolver questões da banca CESP. Tá aí a primeira questão já cobrada em prova pela banca CESP. Aqui é a linguagem escrita, tá? Se o servidor gosta do que faz, proposição 1, o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Então, aqui eu tenho a proposição 2. Vamos verificar o item. P é uma proposição composta, sim, ok, até aí é uma proposição composta, formada por duas proposições simples, ok, até aqui, de modo que sua tabela verdade possui 2 linhas. Aqui está o erro, pessoal, são 4 linhas. É uma proposição composta que possui 2 simples, beleza. Só que em relação à quantidade de linhas, não são 2, são 4, porque eu aplico 2 elevado a n, portanto, 4 linhas. A banca diz 2, item incorreto, gabarito errado. Júlio, é só isso? Sim, apenas isso, pessoal. E a questão é recente, tá? Não tem como o aluno se confundir. Obviamente, eu posso trazer questões mais bem elaboradas. Segura aí que eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Questão 2. Eu tenho a proposição P. Quem pode mais, chora menos. Pessoal, aqui a ideia é a seguinte. Se pode mais, vírgula, marco então chora menos. Então, tem uma condicional formada por 2 proposições. Proposição 1, proposição 2. Ok. O item diz o seguinte. A tabela verdade da proposição P, construída a partir dos valores lógicos das proposições simples que a compõem, tem pelo menos 8 linhas. Está errado, pessoal. São exatamente 4 linhas, porque eu tenho 2 proposições. 2 elevado a 2 é 4. Então, são 4 linhas. A banca diz pelo menos 8. Item incorreto, gabarito errado. Mais uma vez, insisto, não importa a quantidade de conectivo lógico, não importa se repete ou não. O aluno tem que ter atenção aos detalhes.
O que faz diferença é o número de proposições simples. Aqui 2, 4 linhas, a banca disse pelo menos 8, item incorreto, gabarito errado. Questão 3, conforme mencionei, uma questão mais bem elaborada. Eu tenho a proposição P, que diz o seguinte: nos processos seletivos, pessoal, isso aqui não é proposição, tá bom? Você pode encarar, por exemplo, como frase nominal, tá? Porque aqui não tem verbo, então aqui não é proposição. Aí começa, ó. Se o candidato for pós-graduado, aqui é a proposição 1, o candidato for pós-graduado, ou souber falar inglês, aqui eu tenho a minha proposição 2, souber falar inglês, mais, esse mais aqui, pessoal, é o E, tá? A conjunção. Apresentar deficiências em língua portuguesa, aqui eu tenho a proposição 3, vírgula, aqui é o então da condicional, porque eu estou diante de uma condicional, olha o C aqui, o então está justamente aqui. Então, essas deficiências não serão toleradas. Aqui eu tenho a proposição 4. A banca diz que a tabela verdade associada a essa proposição P, ela tem mais de 20 linhas. Item correto, gabarito errado. Por quê, Júlio? Porque são 16. Eu aplico a fórmula 2 elevado a n, são 4 proposições, eu tenho 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, portanto, 16 linhas. 16 é menor que 20. Então, são mais de 20? Não, na verdade, são menos de 20, tá? Possui menos de 20 linhas seria o correto. Como a banca disse, mais de 20, item errado. Tudo bem, pessoal? Então, essa questão um pouco mais elaborada, porém, dá para a gente desenvolver com tranquilidade. Agora, vamos resolver uma questão bem pesada, porém, dá para a gente desenvolver. Vamos lá. Uma questão um pouquinho mais trabalhosa do que o comum. Ela é bem pesada. Vamos lá, pessoal. Aqui eu vou resolver de uma maneira bem didática, tá bom? Vamos lá. Eu quero saber a tabela verdade da proposição P1 e P2 e Q1 e Q2, tá? Então, preciso verificar quantas proposições simples no total eu tenho nessas 4 proposições. Esquece conectivo, vamos lá. Primeira proposição, a empresa privada causar prejuízos à sociedade. Proposição 1, beleza? Ok, vamos por cores para facilitar o entendimento. E, conectivo lógico, C. Outro conectivo lógico, vai entrar o C então, de novo. O governo interferir na sua gestão. Observe que aqui eu tenho uma outra proposição, então o governo dará sinalização indesejada para o mercado. Ok, então observe que aqui eu tenho 3 proposições diferentes. Legal. Aqui, ó, o governo der sinalização indesejada para o mercado, eu estou repetindo a proposição azul. Então não conto, estou repetindo. Beleza. A popularidade do governo cairá. Tem uma outra proposição aí. Vou colocar aqui, ó, de uma outra cor. Até agora, 4 proposições. Legal. A empresa privada causar prejuízo à sociedade. É a nossa proposição amarela. Então, estou repetindo. Ó. A empresa privada causar prejuízo à sociedade. O governo não interferir na sua gestão. Observe o seguinte, pessoal. Aqui, ó, o governo vai interferir. Ó. Aqui, o governo ele não vai interferir. Então, é a negação daquela proposição. Eu não vou contar novamente, vou manter a cor, tá? Porque se eu tenho uma afirmação e a sua negação, eu não conto novamente. Ok. O governo será visto como fraco. Opa, aqui eu tenho uma outra proposição. Vou colocar aqui de roxo. Então, observe que até agora 5 proposições diferentes. O governo for visto como fraco é a mesma proposição roxa. E a popularidade do governo cairá é a nossa proposição laranja, né? Tá aqui, ó, a popularidade do governo cairá. Pronto, peguei todas as proposições simples quando eu junto essas 4 proposições, P1, P2, Q1, Q2. Observe que eu tenho 5 cores diferentes. Ó. P1 é a amarela, P2 é a verde, P3 a azul, P4 a laranja e P5 a roxa. Então, em relação à quantidade de linhas, 2 elevado a 5. Não é 2 vezes 5, é 2 vezes 2, 5 vezes, que vai dar 32. Portanto, aqui eu tenho 32 linhas. A banca diz mais de 30. Realmente, 32 é maior que 30, então o item correto. Se o item está correto, o gabarito é certo. Então, repare que aqui, pessoal, questão um pouco mais trabalhosa. É aquela questão pesada, que dá bastante trabalho, porém, com calma a gente conseguiu resolver. Show? Vamos embora. Próxima questão. Agora, pensando na linguagem proposicional. Se eu tenho P, Q e R sendo 3 proposições simples, a banca diz que são necessárias 9 linhas
para se completar a tabela verdade de uma proposição composta envolvendo essas 3 proposições, pessoal. Isso está errado, né? Com essas 3 proposições, eu tenho 2 elevado a 3, 8 linhas. Porém, a banca diz que são 9, está errado. Esse é o gabarito, tá bom? O gabarito é errado porque o item está incorreto. E fechando, eu tenho aqui 4 proposições, ó, P, Q, R, S, representando proposições simples. A banca diz que a tabela verdade dessa proposição, P e Q, então R ou S, terá menos de 20 linhas. Pessoal, eu tenho proposição 1, proposição 2, proposição 3, proposição 4. Então, tenho 2 elevado a 4, que é igual a 16. São 16 linhas. A banca diz que são menos de 20 linhas. Então, o item correto. Se o item é correto, o gabarito é certo. Beleza, pessoal? Show de bola? Então é isso, encerra a nossa aula por aqui. Foi um grande prazer poder trazer mais conhecimento para cada um de vocês. Não esquece, deixa o like aí, bastante importante para mim, eu sempre menciono isso. Deixe seu comentário, faça a sua sugestão de próximo assunto, deixe a sua opinião sobre o que achou da aula, faça a sua crítica para que eu possa melhorar, fica à vontade para poder conversar comigo. Beleza, pessoal? Então é isso, encerra a nossa aula por aqui. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.